Como garantir que a demissão por justa causa não seja revertida pela Justiça do Trabalho? Meu nome é Eduarda Nunes, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e o vídeo de hoje é para você, empregador que tem muito funcionário aí cometendo falta grave, mas que não dá a justa causa por medo de ser revertido na Justiça. Para contextualizar vocês, a justa causa é a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador quando cometida uma falta grave pelo empregado. Nesse caso, o empregado demitido ele perde inúmeros direitos, como por exemplo o aviso prévio, a multa do FGTS, o saque do fundo de garantia e o seguro-desemprego. De fato, a grande maioria das demissões por justa causa resultam em processo trabalhista, porque o empregado muitas vezes ele ficou 10, 20 anos na empresa e sai sem receber praticamente nada. Então, ele é claro que vai procurar a justiça para tentar reverter essa situação. O problema é que muitas vezes o empregado consegue, mesmo tendo cometido uma falta grave. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a empresa não fez a demissão por justa causa da maneira correta. Muitas vezes a conduta do empregado é grave o suficiente, sim, para configurar uma justa causa, mas por a empresa ser mal assessorada, por a empresa não ter feito do jeito certo, essa demissão é revertida na justiça e a empresa é condenada a pagar todos os direitos rescisórios e às vezes até dano moral para esse empregado. O objetivo desse vídeo é garantir que a sua empresa não precise passar por isso e, quando configurada uma falta grave por algum funcionário, possa fazer a demissão por justa causa com a consciência tranquila de que, se isso virar processo, esse processo vai ser improcedente. E para isso, eu vou explicar alguns requisitos que a doutrina e a jurisprudência têm fixado com relação à justa causa para que ela seja válida. O primeiro desses requisitos é a tipicidade. A empresa não pode inventar uma falta grave e demitir o empregado com base nisso. Todas as hipóteses de demissão por justa causa estão especificadas ali no artigo 482 da CLT. Então, antes de tomar qualquer decisão, já leia esse artigo. Então, antes de tomar qualquer decisão, leia esse artigo, verifique em qual dessas hipóteses a conduta do seu empregado se identifica antes de tomar qualquer decisão. O segundo requisito é a proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a conduta do empregado tem que realmente ser muito grave, tem que ser proporcional à conduta do empregado para a penalidade que ele vai sofrer, que é a demissão por justa causa, a penalidade mais grave que pode existir no direito do trabalho. Por isso, nem toda falta é grave o suficiente para justa causa, nem todo atraso configura desídia para justa causa. Um atraso isolado não vai justificar você demitir o seu empregado por justa causa. Agora, se ele se atrasa reiteradamente, ele já foi advertido, ele já sofreu suspensão e mesmo assim ele continua se atrasando, aí sim isso pode configurar uma falta grave pela reiteração. Algumas condutas não precisam de reiteração para ser grave o suficiente. Por exemplo, a apresentação de um atestado médico falso. Nesse caso, você não precisa advertir o empregado que ele não pode fazer isso de novo. Na primeira conduta, você já pode demitir por justa causa. Por isso, sempre que pensar em aplicar uma justa causa, primeiro se pergunte: essa conduta foi realmente grave? É coerente eu dar uma justa causa ou será que não seria mais proporcional e razoável se eu desse uma advertência ou uma suspensão? O terceiro requisito é a presença de culpa ou dolo do empregado. O empregado não pode ser responsabilizado por algo que ele não contribuiu que acontecesse. Então, ele tem que ter no mínimo culpa, ou seja, agiu com imperícia, com imprudência, com negligência para produzir aquele resultado. Ou então dolo, que é a vontade consciente de produzir aquele resultado. Se você tiver dúvida se existe ou não culpa ou dolo, investigue primeiro antes de tomar uma decisão, porque no processo judicial vai ser ônus da sua empresa comprovar que o empregado é culpado ou tinha vontade de produzir aquele resultado. Então, certifique-se que existe dolo ou culpa antes de tomar uma decisão. O quarto requisito é a existência de nexo causal, que é outra coisa que a empresa vai ter que observar quando estiver fazendo essa investigação de culpa ou dolo. Além de verificar se o empregado foi culpado por aquela falta, tem que verificar se existe nexo de causalidade entre a falta cometida pelo empregado e o resultado produzido. Geralmente tem.
mas esse é um requisito que a doutrina e a jurisprudência exigem para a validade da demissão por justa causa. O quinto requisito, e é o que causa mais dúvida entre os empresários, é a imediatidade. Muitos empresários me questionam como é que eu vou agir imediatamente se eu preciso primeiro investigar. Pessoal, eu vou explicar aqui de uma forma para que você não tenha mais dúvida do que é a imediatidade. O que esse requisito busca evitar? Ele busca evitar que o empregador fique sabendo de uma falta grave ou gravíssima cometida pelo seu empregado, mas utilize esse fato como uma carta na manga. Eu vou deixar ele trabalhando aqui mais uns 6 meses, daqui a uns 6 meses eu uso isso para demitir ele por justa causa e não precisar pagar os direitos dele. Você não pode fazer isso. Se você fazer isso, esperar para agir depois, isso configura perdão tácito. E ainda que a conduta seja gravíssima, você não vai poder demitir esse empregado depois. O que é, afinal, então, essa imediatidade? A imediatidade é demonstrar que a partir do momento que a sua empresa tomou conhecimento dessa falta cometida, ela já tomou providências, seja de começar uma investigação, seja de imediatamente punir o empregado. Doutora, e se eu descobrir esse fato somente 6 meses depois de acontecer? Bom, nesse caso, você vai agir imediatamente a partir do momento em que você descobriu. Você não vai poder também ser punido por algo que você não sabia. Então, a imediatidade não é do fato em si, mas é do momento que a empresa toma conhecimento desse fato. O sexto requisito é a ausência de perdão tácito. E esse requisito, ele caminha junto com a questão da imediatidade. O que esse requisito quer dizer? Quer dizer que a empresa não pode ser contraditória em suas decisões. A empresa não pode, ao tomar conhecimento de um fato, agir normalmente a semana inteira, deixar o empregado trabalhando normalmente, pagar um prêmio para ele normalmente, e aí, depois de um tempo, resolve demitir por justa causa. Isso é um perdão tácito. É o mesmo caso que eu falei ali sobre a questão da imediatidade. A empresa toma conhecimento, mas espera para agir depois, um momento que seja mais oportuno para a empresa. Porque agora está com muita demanda de serviço, esse empregado vai me fazer falta, vou deixar para usar isso daqui a um mês. Não, isso já configurou perdão tácito e a sua justa causa vai ser anulada na justiça. O sétimo requisito é a singularidade na punição. Ele quer dizer que para cada falta, uma punição. Você não pode, e aí é que eu vejo que muitas empresas pecam, ao tomar conhecimento de uma falta, aplica uma suspensão no empregado para poder investigar. A partir do momento que você aplicou a suspensão, você já deu a sua penalidade por aquela falta. Você não pode vir depois da investigação, depois da suspensão e demitir por justa causa. Ou você também não pode mudar de ideia. No primeiro momento eu vou demitir sem justa causa, aí depois vai pesquisar melhor e ver que aquela falta era grave para uma justa causa. E aí muda de ideia e troca a modalidade da demissão. Isso não pode acontecer. Para cada falta, existe apenas uma punição. Então, você tem que pensar bem antes de aplicar. Quer dizer que você não pode afastar esse empregado para fazer as investigações? Não, você pode sim afastar ele, desde que sem prejuízo da remuneração. Ou seja, você está afastando para realmente investigar o que aconteceu e verificar se tem cabimento o que ele está sendo investigado ou não. Nesse caso, você não está dando uma punição, você está dando a oportunidade dele se afastar para que a empresa faça as investigações que são necessárias. O oitavo e o último requisito é a ausência de discriminação. A sua empresa não pode agir com determinado funcionário com uma punição e para outro funcionário que cometeu a mesma falta, uma punição mais branda. Isso seria discriminatório e provavelmente seria anulado na Justiça do Trabalho. Vamos para um exemplo. Um funcionário furtou algo dentro da empresa. A empresa vai lá, verifica que isso realmente é uma falta grave e imediatamente já demite ele por justa causa. Só que aí o empregado vai ver que um mês atrás outro funcionário fez a mesma coisa. E o que a empresa fez? A empresa apenas suspendeu ele ou apenas deu uma advertência para ele. Nesse caso, se esse empregado conseguir comprovar isso, que a empresa agiu de forma diferente diante de 2 empregados que cometeram a exata mesma falta, essa demissão pode ser anulada sim pela Justiça do Trabalho. Então, pessoal, esses foram os requisitos. E para concluir, eu quero frisar aqui que sempre será ônus do empregador comprovar que essa demissão por justa causa é válida, é justa. Então, antes de tomar uma decisão, cerque-se de documentos, testemunhas, daquilo que você precisar para utilizar no processo judicial. Antes de demitir, você já conta que vai vir um processo judicial. Consulte um advogado especialista de sua confiança
Porque na maioria das vezes a falta é sim grave o suficiente, mas ela só é anulada porque você não agiu da maneira correta. Se você estiver bem assessorado, tiver um advogado especialista ao seu lado, você pode fazer a demissão por justa causa com tranquilidade. O objetivo desse tanto de requisitos que a doutrina e a jurisprudência estabeleceu não é desestimular a justa causa, é evitar o abuso de poder que a gente sabe que muitas empresas infelizmente têm. Então, se esse empregado conseguir comprovar que a empresa, diante da mesma situação, agiu de maneira desigual, discriminatória, ele vai conseguir provavelmente anular essa justa causa na Justiça do Trabalho. Para concluir, eu friso sempre que é ônus da empresa no processo do trabalho comprovar que a justa causa se deu da maneira correta. Então, antes de tomar qualquer atitude, consulte um advogado especialista da sua confiança e cerque-se de tantos documentos sejam necessários para fazer a sua defesa no processo trabalhista, porque, como eu falei, a maioria das demissões por justa causa resulta em processo, mas se você agiu da maneira correta, não tem com o que se preocupar. O intuito desses requisitos é evitar o abuso de poder. Basta fazer da maneira correta que a Justiça do Trabalho não vai se meter na sua decisão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece algum empresário que não demite por justa causa por medo da reversão na justiça, encaminhe esse vídeo. E se você puder também se inscrever no nosso canal para que a gente continue cada vez mais publicando dicas valiosas de direito do trabalho, eu vou ficar muito feliz. Obrigada!